abrir nossa Bíblia, irmãos, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, nós já estamos falando desse capítulo há muito tempo. Desse capítulo não, desse livro. E mais uma vez, eu quero falar com vocês, no mesmo livro, no livro de Paulo aos Coríntios, nós vamos observar no capítulo 15. Eu quero aproveitar para dizer que esse é um capítulo, assim, muito falado. Provavelmente vocês que vão à igreja com uma regularidade, já ouviram uma pregação nesse capítulo. Talvez muitas vezes alguém diria, mas pastor Tiago, eu já ouvi um monte de pregação nesse capítulo, já sei de cor, né? Já domino. Bem, eu quero te mostrar um pouco mais, tá certo? Quero te encorajar, mais uma vez com essa palavra. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler os primeiros 4 versículos. 1 Coríntios, capítulo 15, nós vamos ler os primeiros 4 versículos. A palavra de Deus diz assim: irmãos, eu venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o que recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se guardardes a palavra do modo como eu a ensinei, a menos que a fé de vocês tenha sido em vão. Antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele foi sepultado, mas também ressuscitou ao terceiro dia, também isso segundo as Escrituras. Pessoal, vamos fazer uma pausa aqui, para eu dizer para vocês assim: o apóstolo Paulo, ele foi o escritor dessa carta. Imagine que ele decide em um dado momento escrever uma carta, mandar essa carta a uma igreja, com a finalidade de lembrar aquelas pessoas a respeito do Evangelho. Evangelho, irmãos, a palavra Evangelho significa boa mensagem, boa palavra. É como então se Paulo quisesse escrever para aquelas pessoas a respeito da boa mensagem, da boa palavra. Aí alguém diz assim, mas a definição de boa depende do indivíduo. Uma mensagem que é boa para o Tiago pode não ser boa para o Luiz, e a mensagem que é boa para o Tiago não é boa para o Luiz, pode ser menos ainda interessante para o Ângelo. Aí alguém fala, mas qual que é o critério para se chamar essa palavra de boa palavra ou de boa mensagem? O Evangelho, irmãos, ele é chamado de a boa mensagem, e o significado é esse, no sentido de que é a mensagem do próprio Jesus. A Bíblia usa o termo Evangelho, que significa boa mensagem, para se referir à história de Jesus. A história daquele que é filho de Deus e habita os céus, mas que ele veio em um corpo humano, habitou entre os homens, e ele viveu entre os homens mostrando Deus. Eu poderia perguntar para você se poderia haver uma mensagem melhor do que aquilo que o próprio livro de Isaías fala, que um menino nasceu, o Filho de Deus nos foi dado, o governo está sobre os ombros dele, ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Será que existe uma notícia mais sensacional do que essa? Dizer que Deus assumiu a forma humana, sentiu as nossas necessidades, as nossas dores, se importou com a gente e morreu a nossa morte, no nosso lugar, para que pudéssemos mostrar assim: você que quer chegar até Deus, o meio é esse. Ele nos ensinou a palavra de Deus, ele viveu como nós. Irmãos, isso é uma notícia sensacional, concorda? Já parou para pensar que sempre que as pessoas ouvem que uma celebridade do interesse delas vem à cidade delas ou ao país, como que faz caravana? Fala assim, não, vai vir um cantor, sei lá, qualquer cantor aí famoso, vai vir Lafayette,
lota lá o parque de exposição, porque o povo celebra a vida daquela pessoa. Não é assim que acontece? Fica lotado. Fala que o Papa vai vir no Brasil, nossa, fica lotado. Fala que o Valdemiro Santiago vai vir aqui em Lafayette, baixa gente da cidade inteira em Lafayette para ir lá ver ele. As pessoas fazem isso, porque elas vão ver alguém que elas consideram uma pessoa especial e elas querem então celebrar aquela vinda diferente. Mas cá entre nós, irmãos, se existe celebração por uma banda, se existe pelo Papa, se existe pelo Valdomiro, se existe por essas pessoas, a vinda de Jesus é incomparável. Concorda comigo? Está vendo como é que eu apelei agora, né? Você viu? Mostrei exemplos vulgares e comuns para dizer que se a gente celebra essas pessoas, o nascimento de Cristo, irmãos, ele tem que ser colocado na parte mais alta da prateleira, sabe? Tem que ser o evento mais celebrado, o evento mais precioso. Ele é o Filho de Deus. Ele operou milagres que ninguém operou. Ele mostrou o caráter de Deus como ninguém mostrou. E no final ele disse assim: você que quer dar a vida eterna, você que quer morar no céu, você que quer ter vida depois da morte, ele disse: ouve a minha palavra, guarda no coração, porque se você guardar a minha palavra, onde eu estiver, você estará comigo eternamente. O Papa não oferece isso. Uma banda, por melhor que seja, oferece 1 hora de entretenimento. Um pastor pode oferecer uma boa palavra, mas nenhum desses homens oferece a vida eterna. Por isso Jesus é a melhor notícia do mundo. E sabe, irmãos, é triste admitir que Jesus Cristo tem sido alvo de uma grande rejeição hoje. Eu estava falando isso com alguns irmãos aqui esses dias. Já reparou que a mídia, ou que as pessoas vamos dizer, do cinema, ou das novelas, ou das séries, eles normalmente não mexem com os santos da Igreja Católica? Já percebeu que eles não mexem com Maria, ou com Nossa Senhora? Já reparou que eles não mexem com Buda, com Maomé, com Alá? Eles não mexem com essas pessoas, mas o Jesus é qualquer coisa, né? Coloca Jesus no gênero que eles querem, colocam Jesus com caráter duvidoso como eles querem. Jesus é alvo de crítica, de zombaria, como essas séries recentes, como nas novelas e como na mídia. Jesus tem sido alvo, irmãos, de um grande ódio das pessoas. Surpreende a mim que o nome de Cristo tem trazido escândalo para o mundo. Jesus tem sido alvo de uma rejeição que outros líderes religiosos não têm sido. Mas eu quero dizer para vocês uma coisa: a rejeição dos homens não muda o fato de que Jesus Cristo tem uma autoridade, não só na história, como também uma autoridade espiritual. Quero mostrar para vocês, quer ver? Olha comigo o versículo 3, e eu quero te mostrar com um pouquinho de detalhes como que Jesus tem uma autoridade histórica, inquestionável. A Bíblia diz: antes de tudo, eu entreguei aquilo que eu já tinha recebido. Jesus morreu pelos nossos pecados, conforme as Escrituras dizem. Ele foi sepultado e ressuscitou dos mortos, segundo as Escrituras. Ele apareceu a Pedro, depois aos 12 apóstolos, depois ele foi visto por mais de 500 pessoas de uma única vez, e dentre esses a maioria ainda vive até o momento, porém alguns já morreram. Depois ele foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos esses, ele foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Essa palavra, irmãos, é interessante, porque no meio das muitas críticas que Jesus tem recebido, muitos têm duvidado da sua vinda histórica, ou muitos têm maculado a vinda histórica de Jesus. Bem, não se duvida da sua vinda, mas duvida-se do propósito da sua vinda. E olha como o apóstolo Paulo diz: Jesus Cristo, ele morreu, mas não morreu por causa dos pecados dele,
ou por causa dos crimes dele. Ele morreu por causa dos nossos crimes, e a própria Bíblia testifica disso. A Bíblia fala que ele foi sepultado e os homens viram, mas a Bíblia fala que ele ressuscitou, e que esse evento da ressurreição de Jesus, irmãos, tinha o apoio e o anúncio das próprias Escrituras Sagradas. Quando a Bíblia usa esse termo, ela está dizendo assim: Jesus nasceu, mas isso já tinha sido pré-anunciado pela Bíblia. Jesus morreu, e a Bíblia já tinha dito que ele nasceria e morreria. Ele ressuscitou dos mortos. O Antigo Testamento já dizia que ele ressuscitaria dentre os mortos. É como se a Bíblia estivesse dizendo assim: a vinda, a morte e a ressurreição de Jesus não foram eventos aleatórios ou ao acaso. Eles já tinham sido previamente anunciados. Imagine, irmãos, que toda a história de Jesus, ela já estava anunciada antes de acontecer. Se você abrir sua Bíblia nos livros do Antigo Testamento, você vai observar que, profeticamente, Deus tinha anunciado que nasceria da Virgem, pregaria, expulsaria demônios, operaria milagres, levaria o Evangelho a outros lugares, seria traído por 30 moedas, que ele seria traspassado, que ele receberia uma coroa de espinhos, que ele seria pregado em uma madeira, que ele seria sepultado na sepultura do rio, que depois de 3 dias ele ressuscitaria, e tudo isso que a Bíblia já tinha dito, 1000 anos, 700, 500 e 400 anos antes, tudo aconteceu daquele exato modo. E é por isso que Paulo diz: a morte, o sepultamento e a ressurreição já tinham sido anunciados pelas Escrituras. A ressurreição de Cristo, irmãos, não foi um evento misterioso. Os romanos, tentando camuflar aquela história, eles tentaram fazer o seguinte: eles tentaram dizer que o corpo de Jesus foi roubado, que aquilo foi tudo mentira. Mas sabe o que Paulo diz? Os homens viram Cristo ressuscitado. Ele diz: os apóstolos viram, eu vi, e mais de 500 pessoas em uma única ocasião viram, e muitos deles estão vivos. Você pode perguntar. É como se Paulo tivesse dito assim: a ressurreição de Jesus é um fato tão inquestionável que, se você tiver dúvidas, pergunta para ele. Eles viram Jesus depois da morte. Imagina isso, irmãos. Os homens viram onde Jesus foi colocado na sepultura. Eles viram quando a pedra foi rolada. Eles viram o cadáver de Jesus ser colocado ali. Mas dias depois, eles viram aquele homem que tinha sido colocado naquele lugar vivo. E eles disseram: não é o que estava morto? Muitas pessoas presenciaram. Sabe por que eu estou te falando isso, irmãos? Jesus tem uma autoridade histórica. A autoridade histórica, ela é clara. Parece para mim que muitos que vão às igrejas hoje têm dúvida de Jesus. Parece que muitos vão à igreja, mas não confiam na pessoa de Jesus. Parece que Jesus é uma mentira, ou parece que Jesus não é digno de confiança. Mas se ele nasceu como a Bíblia disse que nasceria, se ele viveu e morreu do jeito que foi, se ele ressuscitou dos mortos, irmãos, por que não confiar nele? Se a vida de Cristo é uma vida que foi planejada, a sua morte planejada, a sua ressurreição planejada, para que ele pudesse te dizer: o caminho para a vida eterna é por ali. Se ele mostra que ele é verdadeiro, não tenha dúvida. Irmãos, não tenham dúvida. Se você ouviu a palavra de Jesus, se você ouviu essa boa mensagem, não tenha medo e dúvida. Uma coisa que me chateia hoje é que as pessoas não acreditam mais na suficiência de Jesus para a sua salvação. Infelizmente, muitas pessoas querem colocar ao mesmo tempo
a fé em Jesus e ao mesmo tempo o sacrifício para ser salvo, ou o pagamento para ser salvo, ou eles querem ter Jesus como meio de salvação, ao mesmo tempo que tem outras pessoas para a sua salvação. Isso não é confiança em Jesus, irmãos. Eu quero dizer para vocês assim: o Evangelho é a mensagem de que Jesus veio. A vinda dele é inquestionável. A morte dele pelos nossos pecados é inquestionável. E a ressurreição dentre os mortos de Jesus é inquestionável. Ele fez tudo isso para dizer assim: você quer ter acesso a Deus? Creia só em mim. Eu sou suficiente. E ele disse assim: você quer alcançar a vida eterna? Guarda as minhas palavras. Você quer ter o perdão dos pecados? Creia em mim, que eu te dou perdão de pecados. Você quer saber como agradar a Deus? Guarda as minhas palavras, que você vai agradar a Deus. É preciso confiar em Jesus. A vinda dele, ela é inquestionável. Mas não é apenas a vinda, irmãos. Leia o versículo 24 e veja como Jesus tem uma autoridade espiritual também. Olha isso no versículo 24, quando diz: então, quando o fim dessa nossa existência chegar, quando Jesus entregar o reino, ou seja, o governo dele sobre esse mundo, as pessoas que são súditas dele, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando ele houver destruído toda a liderança, todo o poder e todo o governo humano, quando tudo isso, irmãos, acontecer, olha só, há de chegar um momento em que a Bíblia fala que Jesus, ele vai tirar do trono todo líder, toda autoridade, toda entidade, tudo que rege e governa esse mundo. O apóstolo Paulo diz que vai chegar um dia em que todos eles serão destituídos e que Jesus entregará tudo como um único reino ao Deus e Pai. Está preocupado com esse negócio de nova era? Preocupado com esse negócio de elite mundial? Preocupado com esse negócio de Illuminati? Preocupado com essas baboseiras, irmãos? Balela. Pode ser até que existem líderes no mundo e existem líderes, mas você vai preocupar com isso? A Bíblia fala que vai chegar o fim e Jesus, que reina, ele vai destruir toda a liderança que não se dobra ao governo dele. Mas sabe qual é o nosso problema? A gente fica preocupado se o Rockefeller governa o mundo, a gente fica preocupado com o olho que tudo vê, a gente fica preocupado, com o Exu não sei das quantas, preocupado com o Satanás, preocupado com o espírito mau. A gente vive com medo de tudo. Quantas pessoas, irmãos, têm mais medo do diabo do que de Deus e de Jesus? Quantas pessoas morrem de medo dos líderes humanos e não têm temor do próprio Cristo? Sabe de uma coisa? Jesus está governando o mundo todo. E não há nenhum governo que esteja fora do alcance do governo de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que há de chegar um momento em que todas as lideranças do mundo, sejam líderes políticos, sejam reis, sejam patrões, sejam os bilionários do mundo, sejam as entidades espirituais, todos serão destituídos da sua posição e haverá apenas um reino e apenas um governante, e esse será Jesus Cristo, e tudo que Cristo governa, ele fará para a glória do Pai. Sabe de uma coisa, irmãos? Cristo está reinando. Ele está reinando hoje na vida dos seus discípulos. Ele está reinando hoje por meio daqueles que estão cumprindo sua vontade nesse mundo. Eu quero dizer para você uma coisa: a vinda dele foi verdadeira e o governo de Cristo é verdadeiro.
O poder de Cristo é tão grande que a Bíblia fala no versículo 25 e 26: é necessário que Jesus reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo dos seus pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. A Bíblia fala que o governo de Cristo é tão poderoso que até a morte encontrará um fim para sempre. A própria morte, irmãos, já não existirá mais. A Bíblia fala que a pessoa que crê no nome de Jesus, ela não precisa se preocupar com a morte, porque a morte foi vencida por Cristo, e todos aqueles que são discípulos de Jesus terão vida eterna. Imagina isso? Eu não me preocupo com o diabo, eu não me preocupo com espíritos ruins, eu não me preocupo com elite mundial, eu não me preocupo com aqueles que têm autoridade humana, porque Jesus está reinando. E o reinado de Jesus é tão poderoso que ele consegue controlar até aquilo que nenhum poderoso consegue, que é a morte. Quando a Bíblia diz isso, irmãos, ela está dizendo assim: o poder humano, ele pode ser suficiente para a vida, mas por mais rico e poderoso que alguém seja, ele não tem ferramentas para superar a morte. A morte chega para o pobre, como a morte também chegou para os homens mais ricos do mundo. A morte chega para o escravo, como a morte chega para o rei. Mas aquele que confia na pessoa de Jesus, a morte já não é mais um inimigo para essa pessoa, porque Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. O homem que crê em mim, ainda que tenha morte física, voltará a viver e viverá eternamente. Evangelho de João, capítulo 11. A palavra de Deus diz que a vinda de Cristo, ela tem autoridade histórica. As pessoas viram. Cristo está reinando hoje espiritualmente. E eu quero te dizer, confie na pessoa de Jesus. Mas alguém diz: pastor Tiago, tudo bem, eu já entendi essas duas coisas. Eu já entendi que a vinda de Jesus, ela teve testemunhas e é um fato inegável. Eu já entendi que Ele está reinando hoje e que aqueles que creem nele vão ter vida eterna. Mas o que isso muda para a minha vida? O que eu levo para a minha vida com essa palavra? Bem, eu quero te mostrar que a autoridade de Cristo, ela influencia muito na sua vida. Quer ver? Olha no capítulo 15, versículo 19. Olha como essa palavra é interessante quando diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. É como se o versículo dissesse assim: a pessoa de Jesus, ela oferece ao homem uma esperança que promove a alegria, e a nossa vida então não é vazia. A pessoa de Jesus oferece para o homem uma esperança que produz alegria tal que o homem não vive uma vida vazia. É como se Paulo estivesse dizendo assim: ô discípulos de Corinto, ou discípulos de Lafayette, você é discípulo de Jesus? É discípulo? Para que você está preocupado com as coisas da vida? Por que você está preocupado com a morte? Por que você está preocupado com essa vida? Ele fala: olha, meu filho, se você está preocupado com as coisas dessa vida, e se você ainda não entendeu que Jesus te promete coisas para hoje e para o futuro, eu tenho dó de você. Ele fala: o homem que é discípulo de Cristo, ele tem esperança, não só de que as coisas na sua vida terrena vão ir bem, mas ele tem esperança de que mesmo quando essa vida terminar, quando a morte chegar, que a morte não é o fim da existência dessa pessoa. Eu creio, irmãos, que a morte é o grande temor de todos nós. A morte é a travessia do desconhecido. Nós não sabemos como é.
A gente não sabe como é o último suspiro, a última batida do coração, a gente não entende isso. Não é verdade? Talvez você muitas vezes já se pegou pensando assim: nossa, como funciona isso? Ou quando você vai a um velório e vê alguém ali no caixão, você fala: nossa, estava com essa pessoa ontem e hoje ela está aqui. E a gente se pergunta: onde ela está? Será que de fato o espírito dela está em algum lugar? Será que essa pessoa ainda vive? A gente fica fazendo uma série de perguntas, porque nós temos dúvidas e medos. Mas a Bíblia diz: se você já creu no Jesus histórico, se você crê nesse Jesus que reina atualmente, você não precisa se preocupar e não precisa viver sem esperança, porque o homem que confia em Cristo, a esperança dele é muito além das coisas dessa vida. Jesus Cristo disse, quando ele estava pendurado naquela cruz, vocês se lembram desse episódio? Junto com Cristo tinha um ladrão assassino de um lado, outro criminoso do outro lado, e quando um deles fala: Senhor Jesus, lembre de mim quando o Senhor estiver no seu reino. E Jesus disse para aquele homem: olha, sabe uma coisa? Hoje ainda, quando a sua vida aqui acabar, você vai estar comigo no meu reino. É como se Jesus estivesse dizendo assim: meu filho, você vai descobrir que a vida não acaba aqui, existe mais depois. E se você crê em mim, você vai para algo muito melhor e vai experimentar algo muito melhor. Nossa esperança, irmãos, ela pode ser maior do que essa vida. E eu creio que se você crê de todo o coração em Jesus, Jesus te alimenta com uma esperança que produz alegria. Eu tenho visto muitas pessoas alegres e celebrando a esperança de que as coisas não acabam aqui. A esperança de que a palavra de Jesus, quando ele disse: não fique triste, eu estou indo para junto do Pai, estou indo preparar um lugar para todos vocês. Quando tudo estiver pronto, eu vou levar vocês para estarem onde eu também vivo. Ele disse no capítulo 17 de João, ele fala: Pai, quando Jesus estava orando ao Deus Pai, ele fala: Pai, o desejo do meu coração é que os meus discípulos conheçam a glória em que nós habitamos desde sempre. É como se Jesus estivesse dizendo assim: se você é meu discípulo, você vai morar onde eu sempre morei. Dá para ter alegria com isso, não dá, irmãos? Eu acho que isso dá para dar uma sensaçãozinha assim, tipo, no mínimo de ansiedade, de curiosidade, aquela coisa assim: ó Deus, eu quero saber como é que é esse negócio. Ah, mas eu quero experimentar isso. Dá uma vontade assim de viver muito, mas uma vontade de descobrir o que é isso logo. Aí a gente não sabe, parece Paulo falando, né? O apóstolo Paulo estava para ser condenado à morte, e ele escreveu uma carta e mandou essa carta para os filipenses, para uma cidade de Filipe. Ele disse assim: olha, meus irmãos, eu estou numa situação interessante agora. Eu estou prestes a ser julgado, eu sei que a minha morte está perto, mas eu não sei o que escolher. Eu nem sei o que eu devo preferir nesse momento. Ele fala: eu quero ficar e continuar na companhia de vocês, mas eu tenho pensado que morrer é muito melhor, porque se eles tirarem a minha vida, eu vou estar junto com o meu Senhor, o que é incomparavelmente melhor. Já imaginou, irmãos, como que a certeza de que a morte não é o fim alimentou de coragem um homem que estava às portas da morte? Já imaginou como que muitos daqueles que tiveram as grades do Coliseu romano ou dos teatros romanos abertos, empurrados ali para dentro, e eles olhavam ali, viam os leões, os tigres, aqueles carrascos com espadas na mão, e mulheres e crianças eram empurradas para dentro daquele lugar, e eles simplesmente iam ali acuados pensando: vou ser comido vivo, ou vou ter a cabeça cortada. Mas eles entravam pensando assim: olha, isso aqui não é meu fim, isso não é o fim da minha existência. Eles iam na esperança de que aquilo ali era apenas uma passagem, porque a esperança do crente, ela não se limita a essa vida. Meus irmãos, Jesus está te oferecendo uma esperança que deve produzir alegria no seu coração.
Não viva preso às coisas dessa vida. Não encare a morte como um motivo ou como um momento de grande fracasso, como se fosse o fim. Seja um discípulo que guarda as palavras de Cristo e veja a morte como uma etapa que é inevitável, mas que marca um novo momento na sua existência. Sabe? Quero te mostrar uma segunda coisa que tem tudo a ver. Olha no capítulo 15, olha o versículo 50, olha como isso é interessante. Capítulo 15, versículo 50. Irmãos, estou terminando, tá? Quero te mostrar como isso funciona. Quando diz: afirmo isso, irmãos, carne e sangue não podem entrar no reino de Deus ou no reino dos céus, nem a natureza corrompida habitar um lugar de incorruptibilidade. Eis que digo um mistério: nem todos morreremos, mas todos seremos transformados em um momento, em um abrir e fechar de olhos, quando tocar a última trombeta. A trombeta vai tocar, os mortos ressuscitarão com um novo corpo, e nós que estivermos vivos nesse momento seremos transformados, porque é necessário que esse corpo corrupto se revista da incorruptibilidade e que esse corpo mortal seja revestido da imortalidade. Olha essa palavra, irmãos. O apóstolo Paulo entende que o fim do discípulo de Cristo é um novo corpo para viver uma nova história, um novo tipo de vida. A palavra de Deus diz que o reino dos céus, ele não pode ser habitado por pessoas com carne e sangue. Por isso, quando você ouvir alguma igreja dizendo que fulano subiu para o céu com aquele mesmo corpo, é mentira. E tem igreja por aí falando que tem gente que subiu para o céu com o corpo que tinha na terra e que está no céu. Irmãos, o corpo físico como o nosso, a Bíblia fala, o corpo de carne e sangue, ele não vai habitar o reino dos céus. Mas a Bíblia diz que esse corpo, ele vai ser transformado, para que esse corpo corrupto, esse corpo enfermo, esse corpo que morre, esse corpo que sofre, a Bíblia diz que ele será transformado em um corpo que não vai mais agora ser como o nosso. E aí sim, esse novo corpo será capaz de habitar esse céu, esse novo mundo que Cristo nos promete. Talvez existe um monte de interrogações aí na sua cabeça, né? Pensando, mas como que é isso? Bem, eu não sei, irmãos. Eu sei a teoria, não sei a prática. A gente está curioso para saber, né? Eu estou curioso para ver como é isso. Mas a Bíblia diz que será um corpo como o corpo de Jesus após a sua ressurreição. Vocês se lembram como era o corpo de Jesus após a ressurreição? O corpo de Jesus era assim: ele deu uma volta na praia, enquanto os apóstolos estavam lá no barquinho pescando, Jesus estava bem assando os peixes, mas ao mesmo tempo os discípulos estavam lá no salão, e do nada Jesus apareceu no salão, mas ele não apareceu entrando pela porta, ele apareceu por aparecer. Aí quando Tomé viu Jesus, falou assim: mas como é isso? Aquele homem que apareceu lá, ele pôde sentir o toque do Tomé nas mãos. Você fala, mas como é isso, né? Ao mesmo tempo parecia um fantasma, mas não era um fantasma, dava para tocar, ele estava assando peixe, andando na praia, ele não entrou pela porta, mas ele simplesmente apareceu, e quando apareceu, ele pôde ser tocado. Quando os discípulos disseram, mas é um fantasma, ele falou, não, me dá um pedaço de pão, e ele comeu um pedaço do pão. Irmãos, esse é o corpo transformado, é diferente do nosso. Eu não sei como é isso, mas a Bíblia fala que é assim. E sabe por que eu acredito nisso? Porque esse corpo transformado de Cristo, ele foi visto, ele foi tocado, ele pode ser anunciado como um fato histórico inevitável. E a Bíblia diz, aquele corpo de Cristo
será também o corpo dos seus discípulos. Olha que coisa preciosa e misteriosa. Sabe o que isso significa, irmãos? Que esse corpo que hoje nos traz tristezas e sofrimentos dará lugar a um novo corpo. E é isso que nos aguarda. Uma esperança além dessa vida. Um novo corpo que não está mais sujeito à morte. Um corpo que não está mais sujeito às enfermidades. Imagine que alívio para nós que aqui nesse mundo lamentamos as nossas dores, as nossas enfermidades. Imagine quanto servo de Deus hoje está numa cama de hospital lutando contra o câncer, lutando contra a doença terminal, e talvez ali angustiado, padecendo do corpo, mas eles têm a promessa de que aquele corpo vai ser transformado e que a nova vida que Deus tem nos preparado vai ser uma vida vivida com um novo corpo. Olha como isso dá esperança, não dá, irmãos? Eu espero esse dia e quero te dizer, espere esse dia com alegria e com expectativa. A vinda de Cristo não foi em vão. A vinda de Cristo não foi mentira. Ele veio nos preparando para algo que tem preparado. Esse algo que Cristo tem preparado vai ser vivido com um novo corpo. E sabe o que eu quero te aconselhar a fazer? Olha o que diz o versículo 58. Diz assim: diante dessa palavra, diante disso, amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, e saibam que o seu trabalho não é vazio. Olha como o texto termina dizendo: se Jesus é digno de crédito, se Ele nos dá uma esperança além dessa vida, se Ele prometeu que a morte não é o nosso fim, se Ele prometeu que nós vamos estar com Ele no futuro, no reino dEle para sempre, conhecendo a glória em que Ele sempre viveu, o apóstolo Paulo não tem dúvida, ele fala o seguinte: Ângelo, seja firme, inabalável. É como se dissesse: Gabi, não desanima. É como se dissesse: irmão, o seu trabalho não é em vão, o seu esforço não é em vão. Todo esse trabalho que você está fazendo, esse esforço de seguir a Deus, esse esforço de guardar os mandamentos, esse sacrifício que você faz para tentar agradar a Deus, a sua jornada na fé não é em vão. E sabe de uma coisa, irmãos? É como se a gente precisasse ouvir assim. É tão verdade o que a Bíblia fala, que você não pode ficar em dúvida, não pode desanimar. Você deve continuar firme e falar assim: olha, eu sou um discípulo de Cristo, eu amo a palavra, eu conheço Deus. Então não tem esse negócio de ficar assim: eu estou firme, mas não estou firme. Irmãos, tem esse negócio não. Fica firme, guarda essa palavra inabalável. Eu falo assim: pastor, mas e se Deus me deixar na mão um dia? E se eu que sou discípulo e que estou na igreja todo dia, e se um dia Deus deixar eu perder meu emprego? E se Deus deixar a doença chegar lá em casa? Eu não sei se eu vou ficar firme. Irmãos, a gente tem que ficar firme. A gente não pode condicionar nossa fidelidade às circunstâncias da vida. Qualquer pessoa que condicione sua posição em Cristo pela sua vida física, pela sua vida material, pela sua vida profissional, não entendeu quem é Jesus Cristo. Não entendeu. Qualquer pessoa, irmãos, que comprometa a sua fé em Deus, porque a crise financeira veio, está colocando Jesus abaixo do dinheiro. Qualquer pessoa que questione a soberania de Deus, porque ficou doente, está colocando o caráter de Deus abaixo da saúde. Qualquer pessoa que desista, porque viveu um momento de tribulação, ainda não entendeu Deus. Sabe de uma coisa? Os dias maus, eles vão vir. Irmãos, aceita esse fato. Doença chega em toda a família. E se chega em toda a família, pode ser que vai chegar na nossa família.
Nós vamos enterrar nossos pais, e infelizmente alguns pais vão enterrar filhos. Não estou semeando essa palavra, queria que não fosse assim, mas é assim, irmãos. E quando chegar esse dia, a gente precisa continuar olhando para o céu e dizendo: Deus, o Senhor continua sendo Deus, e a minha fé não se condiciona a essas coisas. Continua firme, continua indo na palavra, e saiba de uma coisa: a sua fé, a sua perseverança em Cristo, ela não é inútil, ela não é vazia. Eu tenho pensado, irmãos, que muitos de nós costumamos achar que o que a gente está fazendo é em vão. Já parou para pensar? Fala assim: poxa, para quê? Eu vou na igreja todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro, dou o dízimo, eu visito, vou lá no hospital, eu dou cesta básica, eu dou esmola na rua. Minha vida está pior do que a vida dos crentes. Tem gente que não fala isso? Fala: eu não estou rico, minha vida não está igual a dos outros. Não está adiantando nada esse negócio de ir para a igreja. Agora, irmãos, cá entre nós, quem disse que ir para a igreja ia trazer solução para essas coisas, né? A grande pergunta é essa: em que lugar está escrito que a pessoa que vai na igreja todo dia, que é generosa, que dá esmola, que ora, onde está escrito que ela vai ser mais rica que os Marcos de Lafayette, que vai ser mais rica que os Rothschild, que os Rockefeller? Não está escrito, não. Bem, está escrito que Deus vai dar sabedoria, está escrito que Deus vai estar contigo, que Deus vai te capacitar, que Deus vai te dar assim todo o suporte, e que, se depender de Deus, Ele vai te ajudar a ir longe. Mas, irmãos, é regra, né? Nem todo mundo pode ser patrão, irmão, tem que ter empregado também aí, né? Se todo mundo for milionário, como é que vai ser o mundo, né? Não tem jeito. Tem alguns que tem que ser patrão, outros tem que ser empregado, e não tem mal nisso, eu acho, né? Tem gente que não nasceu para ser patrão, irmãos. Nem todo mundo pode ser empresário, não, irmãos. Nem todo mundo pode ser gerente de empresa, não. Tem gente que não nasceu para isso. Tem gente que nasceu para cumprir direitinho o seu trabalho todo dia, e trabalhar com dignidade, e receber o seu trabalho com dignidade, e não tem vergonha nisso. Agora, tem gente que nasceu com habilidades para ser chefe, e quem nasceu para ser chefe, vai ser chefe com dignidade, e vai ganhar o seu salário com dignidade. Mas a vida não se resume a essas coisas. Muito crente hoje está decepcionado porque não viu a vida financeira mudar, e está achando que Deus foi injusto. Mas o que Deus está te prometendo não é coisa aqui. A herança que Deus promete é para o futuro. E se você quer receber o que Deus promete, você vai receber ainda no futuro. Enquanto isso, seja firme, seja ir na palavra, e saiba que a sua perseverança, ela não é inútil. Cada lágrima que você tem derramado com Deus, cada leitura bíblica, cada oração, cada esmola, cada boa ação, cada esforço para estar mais pertinho de Deus, isso não é inútil. Um dia você vai ver que tudo isso valeu a pena. Agora, por outro lado, aqueles que duvidam e aqueles que não creem terão vivido à toa. Podem ser os chefes, podem ser os donos das maiores riquezas, mas terão vivido em vão, porque a esperança além da vida é somente para aqueles que colocam a sua fé na pessoa de Jesus e vivem como servos de Jesus e procuram guardar a palavra de Jesus. Irmãos, guardem essa palavra no seu coração, não desanime, seja firme e na palavra, seja abundante nas boas obras e no serviço, e saiba, a sua fé em Cristo, ela não é inútil. Um dia você vai descobrir isso. Eu creio nisso, irmão, no meu coração. Sou um discípulo como você é. Ainda quero ver como isso vai ser. Mas estou falando essa palavra aqui, e quando falo, dentro do meu coração, existe uma certeza de que isso é verdade. E assim como você, eu estou aguardando esse dia. E eu creio que a gente vai ver que valeu a pena. Vocês creem nisso, irmãos?
creio nisso, creio nisso. Deus está abençoando essa vida, mas Deus está abençoando essa vida te preparando para o futuro. A morte é o grande tormento da maioria das pessoas, mas eu quero encarar na morte a passagem para outra vida, e quero que isso me dê esperança, para que a gente não viva com medo. Pensa nisso, leva isso contigo, e tem uma chance também. Poxa, eu não falei dela, né? Talvez a gente não vai morrer, pensou nisso? Talvez Jesus vai voltar, ele disse que vai voltar. Imagina se Jesus voltar agora. A Bíblia diz que se Cristo vier, ou quando Cristo vier, aqueles que morreram serão tirados da sepultura, terão seu corpo transformado. Você fala, mas transformado o quê se não tem corpo lá? Irmãos, você acha que para Deus isso é difícil? O Deus que criou o céu e a terra, refazer aquele corpo lá é fichinha, né? A Bíblia fala que aquela pessoa com um novo corpo herdará os céus, e aqueles que estiverem vivos terão seus corpos transformados. Alguns não passarão pela morte. Quem sabe isso acontecerá com a gente? Seja passando pela morte ou não, que a gente seja firme e persevere. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos orar? E nós vamos terminar com essa palavra: seja firme e na palavra, e saiba que a sua fé em Cristo, todo o seu trabalho não é em vão. E lembre, Deus está colocando no seu coração uma esperança. Ele te promete um novo corpo, e Ele é digno de crédito para isso. Nosso Pai, nós te glorificamos nessa hora, Deus, por essa palavra. Eu te agradeço, Deus, porque nós cremos em Jesus, e não é uma fé cega ou uma fé irresponsável, muito pelo contrário, Pai, é a fé naquele Jesus que foi visto, naquele Jesus que ressuscitou, e naquele Jesus que hoje reina. Eu quero te pedir, ó Pai, que o Senhor convença cada pessoa de que Jesus, Ele é Senhor sobre toda a criação. Convença-nos, ó Pai, de que precisamos de Cristo, como aquele que perdoa nossos pecados, e como aquele que nos limpa e nos dá uma nova vida. Ajude, Senhor, para que nós possamos viver como discípulos de Cristo, como pessoas que amam os ensinos dele, e como pessoas que praticam os ensinos dele. Enquanto isso, Pai, alimenta em nosso coração a esperança da vida eterna, a esperança, Pai, de que a morte não é o fim, e a esperança de que um dia, com um corpo transformado, estaremos contigo para todo sempre, porque a morte, ela já não é mais o terror para nós discípulos. Eu quero te dar graças, Pai, te pedindo, nos ajude a permanecer firmes e constantes e animados, e que a gente não abandone a nossa fé. Eu sei que no dia a dia, no meio das nossas decepções, por vezes nós olhamos para o céu e culpamos o Senhor, e costumamos achar que não vale a pena, mas guarda o nosso coração desse equívoco, e pelo contrário, Pai, nos impulsiona mais e mais a crescer em fé e dependência, e nos prepara, Senhor, para que quando vierem dias maus e dias de tribulação, ainda ali a nossa fé possa permanecer inabalável. Nós te damos graças, Pai, por essa mensagem, e te damos graças porque o Senhor é bom, e nós queremos falar dessa bondade para todo o mundo. Ajuda-nos, Deus, a levar essa esperança para aqueles que ainda não têm, e dá-nos a graça de viver praticando as boas obras, sempre abundantes, praticando as obras que Cristo praticava. Leva-nos em paz, ó Pai, nessa semana, e nos dê, ó Deus, vitórias e graças. Abençoa, ó Pai, todos os jovens, crianças, universitários que vão voltar para suas atividades nos estudos. Abençoa, Deus, os trabalhadores, as donas de casa, cada pessoa nas suas tarefas. Deus, leva em paz, em segurança, Senhor. Dá a condição de cada um ser o melhor que pode na tarefa que tem. Enquanto isso, Pai, dá-nos prosperidade financeira, dá-nos saúde para o corpo e dá-nos harmonia nos nossos relacionamentos. Por favor, Deus, ajuda-nos a receber essas graças, mas enquanto isso,
Ajuda-nos a ter contentamento e gratidão, para que em todo o tempo a gente possa levantar uma palavra de agradecimento ao Senhor. Essa é a nossa oração.